Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião fazendo a leitura preparatória do livro Fonte Viva, o tema Eia Agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durma sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. E agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Vamos à nossa prece, então. Pai de infinito amor, de infinita bondade, começando os trabalhos da noite, já agradecemos a oportunidade desse encontro, onde nos reunimos em família, aqui no Vicente de Paula, essa casa de bênçãos, que nos recebe sempre de braços abertos. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, aproveitarmos um pouco mais os ensinamentos do Evangelho, trazidos pelo Mestre Jesus, e que cada um possa sair daqui melhor do que quando aqui chegou. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que nos ampare e ampare também o companheiro da noite, Rafael Broco, que trará o tema, que ele possa encontrar serenidade para tocar o coração de todos que aqui estão para ouvir o estudo da noite. Agradecemos ainda também e pedimos o amparo da equipe espiritual que está sempre prontamente nos recebendo aqui em todos os trabalhos nessa casa. Que assim seja. Hoje nós temos a visita do nosso companheiro Rafael Broco. Ele vai nos trazer o tema, a parábola do festim de núpcias. Rafael é trabalhador do Grupo Irmã Sheila, como todos já o conhecem. Com você a palavra, Rafael. Alô, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Agradeço a casa, o convite para poder expor, para poder falar. Como a gente pode dizer, quase iniciando, ou mais que iniciando, né, as tarefas do ano. Nessa tarde para a noite de domingo tão agradável. Então, como o Rogério anunciou, eu trouxe o estudo da parábola do festim de bodas, né? Ela tem essa frase mais conhecida, a frase mais comum, que foi extraída dessa parábola, está no fim da parábola, em que diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então eu coloquei a frase, porque essa é uma parábola um pouco não conhecida, eu creio. Pelo menos quando eu fui convidado a fazer um primeiro estudo, eu pulei essa parábola. Eu vi o tema, não me atraiu tanto,
e eu pulei para outra parábola, e eu me lembro que uma voz muito forte ficava no meu inconsciente: estuda a parábola, estuda essa parábola, vamos trabalhar em cima dessa parábola. E aí, a partir disso, também, eu me recordei em que eu estou buscando estudar um pouco mais as parábolas. Eu tenho a Casa Espírita hoje, né, ela nos dá a opção de nós escolhermos o tema, como também ela às vezes nos passa o tema. Mas eu estou num momento que eu estou gostando muito de estudar as parábolas. E eu tenho percebido, de uma forma empírica, né, vendo em casas ou às vezes na internet, que não tem os estudos das parábolas de Jesus, elas não estão tão em evidência. Não há uma evidência, não há tantas pessoas fazendo o estudo das parábolas de Jesus. E então eu parei para refletir um pouquinho sobre isso, e eu vi que existe até uma explicação para isso. Na verdade, muitas parábolas de Jesus, na verdade as parábolas de Jesus, né, elas muitas das vezes, ela aparece para nós assim com um sentido um sentido simbólico, mas ela vem muitas das vezes com um sentido meio de mitológico, algo muito mitológico. Então, no passado, a questão do mito, a mitologia, ela apareceu para poder explicar os fenômenos científicos, ou muitas das vezes ela auxiliava na organização social. Então, para se ter regras na sociedade, também se construíam as histórias mitológicas. Por exemplo, existia o sol. Então, uma mãe, quando queria exercer o poder sobre os filhos, dizendo a eles para não chegar tarde em casa, ela falava: olha, chegue antes do anoitecer, para que o Deus Sol não te engula. Algo nesse sentido, não sei se existia essa frase. Então, eu acredito que, como no momento social, esse momento, a modernidade, e principalmente mais agora, esses anos, nós estamos passando por um momento mais realista, onde nós estamos percebendo a necessidade de voltarmos para nós mesmos. Então, nós estamos com uma tendência para situações mais realistas. Nós temos a evidência, temos fatos maiores de tragédias. Antigamente, muitos dos problemas sociais ou tragédias eram narrados ou contados, agora eles são televisionados, ou na verdade eles estão praticamente já sendo mostrados nas redes sociais. Então também hoje nós estamos muito voltados a uma questão mais real. Inclusive a mídia tem feito estudos percebendo que se eles trabalham o entretenimento muito no campo muito do imaginário, pode se cair um pouco a audiência. Então o campo do entretenimento agora também está focando um pouco em assuntos mais reais, em filmes baseados em histórias reais, questões científicas, né? Então é o momento da humanidade. Então, um desses sentidos, ou vamos dizer assim, o momento que nós vivemos, muitas das vezes pode nos afastar desse estudo do que é lúdico. Porque às vezes a parábola de Jesus ela nos parece lúdica, porque é uma história. Jesus nos conta uma história. Então eu acredito que muitas das vezes nós não damos o devido olhar às parábolas. O mundo hoje, como eu falei, tem trabalhado muito o autoconhecimento, né? Até inclusive, até no mundo empresarial, no mundo da produtividade. Eu trabalho na fotografia, eu escuto muito a seguinte frase: casamentos reais, ensaios reais, casais reais. Então, esse fenômeno pode ter nos causado um certo
amolecimento, um certo distanciamento, às vezes, desse estudo das parábolas. Olha só. Eu sei que, acredito que não é uma parábola tão conhecida, como a casa espírita é um espaço de estudo, é um espaço de reflexão, uma escola. Então, nesse momento que nós estamos aqui já preparados no nosso psiquismo ao estudo, para que a gente possa se aprofundar ou para que a gente tenha um entendimento geral da parábola, eu vou convidar vocês a fazer uma leitura, focar nesse momento na leitura do texto mesmo que eu retirei do Evangelho de Mateus, mas ela é encontrada em outros evangelhos também, tá? Então vamos lá para a gente começar. E Jesus diz assim: o reino dos céus se assemelha a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e o outro, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidais para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto quanto bons e maus. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, quando eu li essa parábola, eu entrei um pouquinho em desespero. E falei: meu Deus, que é isso? Que parábola é essa? Não sei vocês, mas não sei se vocês pensam como eu, mas eu não achei a primeiro momento tão fácil. Achei uma parábola bem complexa. Porque ela é uma parábola que nos traz aspectos insólitos. Ela nos traz questões muito fora do normal. Aspectos muito raros, muito singular. E aí também é um dos motivos que muitos de nós não estudamos, ou lemos as parábolas, ou damos o olhar necessário a uma parábola, porque criamos esse conceito de que é muito complexo, muito difícil. Então, nesse momento, nessa noite, eu vou fazer um convite a todos para nós buscarmos o aprendizado. Não só a leitura, não só o estudo, mas também nós buscarmos o aprendizado. Eu noto uma coisa, eu já dei essa parábola, já fiz esse estudo antes, mas toda vez que eu preparo o estudo para uma casa espírita, alguma coisa nova aparece. E aí apareceu uma ideia na minha mente, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão, me aprofundar nesse tema, nesse momento, que é a questão do paradigma.
Mas eu quero conversar com vocês o seguinte: para que a gente possa entender de uma forma mais madura e mais atual a parábola, nós precisamos modificar os nossos paradigmas. Que são? Os paradigmas são os modelos, são as nossas crenças, né? Sobretudo pela forma pedagógica, pelas escolas que nós viemos. A escola mesmo, quando eu digo, claro que se tiver algum pedagogo aí, eu espero só um minutinho, quando eu concluir, você pode fazer algum comentário, porque eu não sou da área pedagógica, e eu faço apenas uma análise desse momento. Nós viemos na escola, né, o formato educacional, os modelos educacionais, eles já são modelos prontos de ensino, em que nos colocam questões e nós buscamos respostas. Eu achei uma frase incrível que explica a questão do paradigma. O paradigma é uma crença 100% real, mas ela está apenas na sua cabeça. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso passado, sobre as nossas crenças, nós ficarmos um pouco atentos ao que como nós aprendemos, como nos foi ensinado, para a gente também entender por que a gente tem um pouco de dificuldade de entender certos ensinamentos do Cristo. Queria que vocês prestassem bem atenção na tela e me dissessem o seguinte: qual é o problema desse mapa? Oi? Está de cabeça para baixo, ok? Olha só. Eu tenho que pedir a vocês licença para a gente debater um pouquinho esse nosso passado, essa nossa trajetória educacional, e mostrar a vocês, conversar com vocês, que nós precisamos modificar a forma em que nos foi ensinado a aprender. Porque o ensino tradicional, a escola tradicional, ela tem um pensamento muito lógico, matemático. Por isso que, normalmente, as pessoas que passam em grandes concursos são as que dominam esse pensamento, esse raciocínio lógico e matemático. Daí, a escola, ela nos ensinou a pensar. A escola nos ensinou a pensar. Mas a escola não nos treinou a aprender. E olha só, a escola nos ensinou tanto a pensar e achar as respostas prontas. Tanto que quando tem uma prova, nós temos um gabarito. Já é uma resposta pronta. Então, a prova diz o seguinte: eu tenho uma pergunta, ache qual das 5 alternativas é a resposta. Ou seja, as respostas já são prontas. Então, olhe bem para esse mapa. Eu fiz a seguinte pergunta: qual o problema desse mapa? Esse mapa, na verdade, não tem nenhum problema. Ele está certo. Porque se a Terra é um globo, é uma esfera, não tem lado. Não tem em cima, não tem embaixo. Na verdade, quando eu era criança, eu escutei uma piada e eu caí nela. Me perguntaram assim: quantos lados tem a bola? Quantos lados tem a bola? Eu disse: nenhum, porque ela é redonda. A pessoa: não, tem um lado de dentro e um lado de fora. Então a Terra, se ela tiver algum lado, e a gente colocar como o nosso ponto zero a superfície da Terra, que está acima da superfície, é de fora. O que está dentro da superfície é a parte de dentro. E olha só, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Nós dissemos que o mapa está de cabeça para baixo, né? Mas note uma coisa nesse mapa. De repente, o Brasil ficou na parte de cima. Em alguns países de primeiro mundo, ficaram na parte de baixo. Perceberam isso? Se eu inverter o mapa, acontece o quê? Os países, em maior parte de primeiro mundo, estão em cima. Os países de segundo, terceiro mundo estão embaixo. Será que não foi proposital? Estão entendendo que quando a escola nos ensinou muito a pensar, nós esquecemos de pensar sozinho? E nós pegamos os modelos muito prontos, as respostas prontas. E as parábolas de Jesus não têm resposta pronta. Ela é uma semente
para você plantar, obter resultados. Tem N formas de interpretar essa parábola. Se nós passássemos uma semana aqui inteira pedindo pessoas para trazer ensinamentos dessa parábola, cada vez ia ser um ensinamento diferente. Então, eu só trouxe esse mapa para pedir permissão a vocês, para que a gente possa lançar um novo olhar. Inclusive, quando eu falo que a parábola tem até esse sentido mitológico, nós tivemos como escola, na nossa escola de aprendizado, nós temos também o mito. A mitologia, ela foi a nossa escola. Porém, muitas das vezes, essa escola, ela foi uma escola em que nos colocou um padrão muito focado no medo, no erro, né? Não pode errar, se você errar vai ter consequências graves. E eu vejo muitas vezes a interpretação dessa parábola isso. Se você não aceitar Deus, haverá um grande castigo. Olha só. Só uma outra observação que eu quero fazer. Eu quero só fazer um pequeno alerta, que é o seguinte. A minha pergunta foi assim, qual o problema desse mapa? E na hora, a mente, e eu estivesse sentado e responderia a mesma coisa. Eu ia falar com você, a resposta seria, está de cabeça para baixo. Eu só quero fazer aqui um pequeno parênteses para nós tomarmos certos cuidados com a mídia. Que eu acabei manipulando vocês. E eu fiz proposital. Eu manipulei vocês a pensarem que o quadro estava errado. Eu poderia fazer uma outra pergunta. E vocês já poderiam perceber de início que tudo isso que eu ensinei estava na pergunta. Então eu percebo, às vezes, no meio de comunicação, já te fazendo a pergunta para você pensar aquilo. Por exemplo, uma pessoa que passou pela tragédia agora de Brumadinho. Então você pode virar para ela num programa ou em algum local e perguntar assim: qual foi a maior experiência que você tirou do que você viveu? A pessoa pode muito bem responder: amar o meu familiar. Pode ser essa a resposta. Mas o repórter pergunta: como você se sente nessa tragédia horrível? O seu cérebro vai pensar na tragédia horrível. Então, só quero dizer para nós, toma cuidado com televisão, com jornal, toma cuidado com mídia, porque eu manipulei vocês de forma proposital, para levar vocês a pensarem o resultado que eu queria. Então, porque o centro espírita, ele não é apenas o local de reflexão de Jesus, do Evangelho, ele também é escola, para todos os sentidos. Então, como eu venho da comunicação, e quem vem da comunicação sabe muito bem o poder que o comunicador pode exercer sobre nós. Então nós estamos falando de comunicação, de pedagogia. E Jesus Cristo é o maior mestre que passou na Terra. Não vai existir um mestre maior que Ele. E Ele é o espírito de maior escala de evolução. Jesus Cristo é a personificação do amor, a personificação da divindade. Através da encarnação de Jesus, nós podemos ver, passou pela Terra, a materialização do divino. Jesus é a figura que traz a paz, a pacificação, que traz o amor. Ok? Olha só. Isso tudo é correto. Mas eu quero voltar com vocês e ler a parábola de novo, mas com um olhar diferente. Vamos lá? Eu disse isso tudo porque eu quero convidar vocês a nós aprendermos a questionar, ok? Então vamos lá, vamos começar. Olha lá. O reino do céu se assemelha a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então Jesus está dizendo que o reino dos céus é como um casamento, uma bodas, e aí ele quer celebrar o casamento do filho dele. E aí, esse rei enviou os servos para chamar os seus convidados para as bodas, para o casamento. Mas nenhum dos convidados quis vir. Beleza, ok, vamos lá. Quando eu estou no campo de ler a informação e entender a informação, isso pode ser uma forma muito, como eu posso dizer, unilateral. Eu preciso ampliar esse leque. Então eu vou trazer um pouco.
essa parábola para a modernidade. Vamos lá? Então, olha só, vamos lá. Quem é o rei? Você concorda comigo que hoje o rei, se existir um rei, ele seria uma celebridade? O novo presidente do Brasil é uma celebridade. É. Qualquer um desses líderes de país são celebridades. Tem suas redes sociais lotadas, recebem muitas curtidas. Então, o rei era uma celebridade. Claro que era. Ele, inclusive, era uma das celebridades mais famosas de sua época. Olha que interessante. Eu vou dar um exemplo de celebridade, para a gente poder trazer isso para a parábola, ok? Não sei se seria tão propício, não sei se todos gostam, se todos são fã, mas eu acho que é uma figura que a gente pode entender melhor. Vamos lá, Rogério? Você gosta de futebol? Eu gostei mais. É. Só na televisão. É, então vamos lá. Você pode me dizer hoje... Já não sofro mais. Já não sofre. Você passou dessa escala. Então vamos lá. Você concorda comigo que o Neymar é uma celebridade? Posso concordar que o Neymar é uma celebridade, ok? Vamos lá no pensamento. Então venha comigo. O Neymar é uma celebridade. Então imaginemos que o pai do Neymar, ou o Neymar, vai fazer um casamento. Lá, para a gente poder entender. Porque quando eu só leio a parábola, ela me parece estranha. Então, se o rei é uma figura notória, uma figura que todos... é uma figura gigantesca na sociedade, é uma celebridade. Então, imagine o Neymar fazendo um casamento. Concorda comigo? Vamos lá. É uma celebridade fazendo um casamento, né? E aí, o Neymar resolveu fazer o casamento dele e convidou as pessoas para o seu casamento. Aí, o que aconteceu? Ninguém quis ir. Vamos lá. Se o Neymar fizer um casamento, realmente, vai fazer o quê, Regina? Vai lotar. Não vai caber todo mundo. Concorda comigo? Então, se o rei é uma celebridade, é alguém muito conhecido, de repente esse rei faz uma festa e ninguém quer ir. Mas a coisa vai ficar mais intensa. Aí ninguém quis aparecer. O que ele fez? Aí ele foi e mandou os servos dele. Depois enviou outros servos dizendo: tenho o meu jantar preparado, meus bois cevados, tudo pronto. Vem para o casamento. Aí o Neymar virou e falou assim: não, contratei o melhor buffet. Tá, o melhor buffet. Mais incrível. Fala para todo mundo vir para o meu casamento. Então imaginemos assim, vamos trazer para o nosso campo íntimo. Vamos dizer que o Neymar cresceu aqui em Colatina e ele frequentava o Vicente de Paula, ok? Então ele frequentava o Vicente de Paula. Aí ele virou uma celebridade, está morando no exterior. Então ele resolveu fazer o casamento aqui em Colatina. Aí ele mandou o convite aqui para nós, do Vicente de Paula. E aí botou o Rogério para distribuir os convites para todo mundo. De repente, ninguém quis ir num casamento. Eu imagino que uma celebridade fazendo um casamento é um belo de um casamento. A comida vai ser muito boa. E olha que nessa época eram 7 dias de festa. Uma noite já de um belo de um casamento já vale a pena. O que a gente faz? Vai lá, compra roupa, maqueia, compra um sapato, manda lavar o carro. Porém, o Neymar veio, fez a festa dele, ok? Chamou todo mundo, ninguém quis aparecer, ele falou que tinha um buffet, que tinha comida, ninguém quis ir, e aí ele mandou os servos dele lá, e as pessoas falaram o seguinte: não querem não, fizeram pouco caso. As pessoas fizeram pouco caso do convite. Uns foram para o campo, outros para os seus negócios trabalhar, e outros mataram os seus servos. Seria equivalente ao seguinte: o Neymar contrata umas celebridades. Dentre elas está o Rogério, que contrata uma cerimonialista. Aí contrata o serviço da cerimonialista, aí manda a cerimonialista vir aqui convidar todo mundo. Aí chega aqui e a gente fala: não quero na sua festa não, pega e mata ela. Estou conseguindo entender? Olha a situação. Isso é uma parábola de Jesus. Essa é a parábola de Jesus, ok? O
que acontece? Imagina, você faz uma festa, gasta um dinheiro, pede uma pessoa para ir convidar, eles matam aquela pessoa. O que você vai fazer? O que vai acontecer naturalmente? Nós vamos ficar bem enfurecidos, muito enfurecidos. E aí, o que o rei fez? O rei ficou enfurecido, mandou o exército dele e mandou dizimar a cidade. Falou o seguinte: ah, é? O povo de Colatina não quer vir no meu casamento, não? Manda matar todo mundo. Está aqui, ó. Aí ele disse ao servo dele: agora que vocês mataram todo mundo na cidade, vai nas cercanias da cidade e chama tudo quanto é tipo de pessoa que vocês acharem lá, boas, má, quero trazer para o meu casamento. Aí eu pensei: eita, filho encalhado, meu Deus do céu, esse aí é encalhado mesmo, que o pai está de todo jeito querendo fazer o casamento. Aí, ó, para as mulheres vocês têm um belo exemplo, porque na vida sempre tem aquela coisa, né? Ah, a mulher encalhou, aí o pai arruma um jeito de casar a filha porque está encalhada, dá até um dote mais caro para a filha poder encalhar. Mas eu nunca vi alguém querer casar tanto seu filho. Esse aqui passou dos limites, fez uma festa imensa, convidou todo mundo, ninguém foi, e ele manda matar quem não vai na festa. Olha só, isso é o que a parábola está mostrando, ok? E aí, ele bate de novo na tecla, procura todo mundo que puder, porque o casamento está pronto, eu já mandei servir a comida. Só que, naquele tempo, quem morava nas cercanias da cidade eram pessoas excluídas, marginalizadas. Então, foi esse tipo de pessoa, em sua maioria, que ele colocou dentro da festa. E o servo saiu e chamou todo mundo. Isso é a parábola que está mostrando, ok? E o rei, então, de repente, quando o rei chamou todo mundo, quando o Neymar chamou todo mundo para a festa, quando a celebridade botou todo mundo para dentro da festa, lembrando que ele virou para o servo e disse assim, ó, sai pela cidade chamando qualquer um, essa festa tem que acontecer. O que aconteceu? Qualquer um entrou na festa. Aí o rei entrou na festa. Quando o rei entrou na festa, ele olhou no meio da festa e viu uma pessoa que não tinha roupa adequada. Claro, você imagina só, eu estava lá no meio da cidade, aparece uma pessoa, fala, ei, você quer ir na festa de casamento? Ah, eu quero, aí. Então vamos agora, vão. Mas não tem roupa não, mas vão. Chega no meio do casamento, o rei olha para você e fala, meu Deus, você está sem a roupa. É, tô. Então tá. Então você vai lá, amarra o pé e a mão dele, amordaça ele e joga nas trevas exteriores. Porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Vou perguntar a vocês, isso aqui condiz com a figura de Jesus? Não parece estranho? Olhando esse modo, porque eu vejo um rei desequilibrado, não sabe o que quer. Manda trucidar, matar, manda chamar tudo quanto é tipo de pessoa, a pessoa chega, aí chega com a roupa está errada, ele manda... Estranho, muito estranho. Por isso que eu conversei com vocês sobre pensar novos paradigmas, pensar novas formas de entender a nossa crença. Olha só, eu achei fantástico que quando eu fiz a pergunta, vocês disseram, não, isso não reflete Jesus, isso não reflete o amor de Jesus. E isso é o que Jesus espera, eu acredito, dessa parábola. Ele espera que nós questionemos. Esse drama todo que Jesus coloca nessa parábola é para chamar nossa atenção para alguma coisa. Porque entenda só, Jesus, segundo o livro A Caminho da Luz, era um espírito que, quando ele estava já na era crística, há 5 bilhões de anos atrás, ele foi convidado para moldar o nosso planeta. Você tem ideia do que é um ser que já era crístico e depois ainda passou 5 bilhões... Eu não tenho ideia do conhecimento desse ser. Esse ser, Jesus Cristo, tem um poder pedagógico incrível. Ele podia falar para nós com qualquer forma de ensinamento, com qualquer forma pedagógica que ele quisesse, qualquer.
de uma forma que nós nem temos ideia, mas Jesus selecionou falar por parábola. Ele resolveu conversar com a gente através da parábola. E aí perguntaram ao Emmanuel: Emmanuel, por que Jesus fala por parábolas? Emmanuel diz: porque as parábolas, Jesus fala por parábolas, por se tratar de uma semente que um dia vai germinar nos corações. Entenda, quando Jesus vem à Terra, Ele vem nos ensinar, Ele não vem ensinar ao corpo material, Ele vem ensinar ao espírito imortal. Então a parábola, ela é uma forma pedagógica incrível para você ensinar o espírito imortal. A leitura que eu acabei de fazer com vocês é uma leitura que é a leitura presa aos padrões tradicionais de conhecimento. Então você fica assustado de ler. Só que nós tivemos Kardec. Graças a Deus. Kardec, esse cientista incrível, esse observador fantástico. Entenda uma coisa. Se Jesus tem uma proposta pedagógica de ensino do espírito imortal, toda pessoa que deseja ensinar, todo mestre que deseja ensinar, ele quer ensinar e ser compreendido. Todo mestre quer passar uma mensagem e ser compreendido. Mas de repente nós lemos essa parábola e não compreendemos. Então, falta em nós um pouco mais de atenção. Pode falar. Isso. Isso aí. Isso. Ótimo. E aí, como que você vê isso dentro do Evangelho de Jesus? Isso, olha só. Mas a parábola está nos contando que se nós não seguirmos esse caminho, vai acontecer... Olha, isso é incrível. Questionar. Kardec, a primeira obra... na verdade, ele escreveu revistas espíritas antes, mas a primeira obra conhecida pela doutrina espírita, ela é uma obra de perguntas e respostas. Olha só, eu trouxe alguns aspectos da parábola, alguns pontos para a gente poder avaliar. E a gente avaliar esses pontos pelo olhar da doutrina espírita, olhar esses pontos pelo olhar dos novos conhecimentos. São 2000 anos depois. Então nós podemos pegar essa parábola e dar a desculpa das cruzadas, do que nós fizemos no passado, do genocídio que foi cometido. A gente pode muito bem usar como desculpa. Vamos começar a fazer umas análises. Então o rei, ele aparece na parábola como Deus. E o seu filho é Jesus. Então, Deus quer muito fazer o casamento do seu filho. E os servos? Quem são esses servos na parábola? Os servos são os espíritos enviados por Jesus à terra. Nós temos no livro A Caminho da Luz a citação de alguns bons espíritos, como Sócrates, Buda, João Batista. Olha que interessante. Então, Deus quis fazer uma festa de casamento para o seu filho e mandou os seus servos, que são os espíritos adiantados, porque para ser servo de Deus, tem que ser um espírito evoluído. Não tem como ser um servo de Deus se você não tiver determinada evolução, concordam? E aí, na parábola diz que Deus quis, primeiramente, convidou espontaneamente. O primeiro convite foi espontâneo. O que nós fizemos? Nós matamos e ultrajamos. Olha só, esses espíritos que antecederam
Jesus, como eles foram tratados? Com violência, com descaso. E aí, outro momento, né, outra questão na parábola é o casamento. De todo jeito, esse rei quer fazer o casamento. De todo jeito ele quer fazer o casamento. Então, ele diz lá, né, que o reino do céu se assemelha a um casamento. Olha só. Nos textos hebraicos, né, nós encontramos vários momentos em que, quando Deus quer que nós nos conectemos a Ele, Ele leva esse conhecimento, Ele leva essa conexão quase como, na verdade, como um casamento. Olha que interessante. Quando você casa com alguém, o que acontece? Quando você conhece uma pessoa e casa com ela, você vai passar o resto da sua existência, da sua vida, conectado a essa pessoa. Eu disse conectado, eu não disse casado. Porque já não dá mais para dizer casado. Mas mesmo que você venha separar, você ainda vai estar conectado a essa pessoa. Porque você conviveu com ela e você teve um grau de intimidade com essa pessoa. Mesmo que você case com outras depois, você vai saber que essa pessoa existiu. Mesmo que você saiba no futuro que essa pessoa desencarnou, algum reflexo vai cair sobre você. Então, quando nós casamos, nós nos conectamos a um ser. Olha só. A primeira aparição de Jesus como milagre, né? Acho que milagre explica melhor, mas o primeiro milagre de Jesus foi na bodas de Caná. Então, toda vez que a união do ser humano se dá com Deus, nós entendemos que isso é um casamento. Olha que interessante. Jesus encarna na terra. E quando Jesus encarna na terra e ele aparece em público, é o momento em que Jesus se aparece de forma evidente para nós. Naquele momento, Jesus se conectou a nós de uma forma profundamente, a conexão dele se deu de uma forma muito profunda. Daqui para frente, nós sempre vamos saber da existência de Jesus, apesar de que ele já sabia da nossa existência. Mas no momento em que Jesus aparece para a humanidade, é o momento em que ele se conecta a nós, e nós nos conectamos a ele. Então, daqui para frente, nós sempre vamos saber da existência de Jesus. E isso não é algo pequeno. Isso é algo magnífico. Outro elemento que aparece muito na parábola é a insistência do rei com o banquete. Ele insiste muito. Tem um banquete, está aqui, está servido, então vamos lá. Chama mais pessoas para esse casamento. Por que esse banquete é algo tão evidente na parábola? Porque Jesus debate sobre esse banquete. O banquete representa os recursos que Deus nos provê para essa união. Se você for fazer um casamento, imagine só, você vai fazer um casamento. Aí você vai virar para as pessoas e dizer o seguinte: gente, eu vou casar. Aí vai ser muito lindo, tá? Vai ser, nossa, eu vou fazer meu casamento e depois vai ter a festa, tá? Vai ser 5 horas de festa. Não perde não. Mas olha só, vai ser bom, vai ter banda tocando, vai ser muito divertido, mas não vou servir comida não, tá? Você leva sua água, seu biscoitinho e seu salgadinho de casa. O que vai acontecer? Possivelmente não vai dar ninguém na sua festa. Talvez seus pais, por te amarem muito, um ou outro amigo que te quer muito bem, mas não vai ficar mais que meia hora. Um casamento sem a comida, ele perde a confraternização. Ele perde a força.
Então, olha só, o banquete simboliza os recursos que Deus vai nos nutrir quando nós fizermos essa união com Deus. Aqui eu voltei com um mapa na forma tradicional. Olha só, vamos fazer uma análise. Por que eu trouxe esse ponto da parábola? Por que eu trouxe para a gente refletir essa questão do alimento? Ali tem uma foto com alguns alimentos, ok? Dá para imaginar a quantidade de alimentos que é possível se produzir na Terra? Só no Brasil. Nós podemos viver 120 anos que a gente não vai enjoar de comer. E olha que você come normalmente 3 vezes ao dia. Normalmente. Café da manhã, almoço e janta. Dá para enjoar do alimento? Não dá, por causa da diversidade. Agora pegue todos os alimentos do planeta Terra. Se você viver 120 anos, você rodar todo o mundo, é muito difícil você voltar a comer os alimentos novamente e dizer, eu estou enjoado. É tanto alimento, essa parte de prover a terra é tão gigantesca que não tem como a gente enjoar dela. E eu estou falando do alimento que existe só dentro do planeta Terra. Você imagine, quando eu estou falando que Deus vai oferecer recursos, e eu estou falando isso no campo espiritual, e eu estou falando isso no tamanho, na dimensão do universo. Dá para imaginar o tamanho do que Deus vai nos prover nesse universo para que a gente possa fazer essa união com Ele? Dá para a gente ter ideia desse alimento espiritual, dos recursos que existem no universo para Deus nos prover para a nossa evolução? Não dá. Chegamos num momento interessante de muita reflexão dessa parábola, porque dá para notar muito bem a fúria de Deus na parábola. É evidente a fúria de Deus. E aí, o que nos foi ensinado, é possível ver, é possível aceitar que Deus seja furioso? Olha só. Deus se encolariza com a gente? Não, nunca. Nunca. Porque se Jesus é tudo que nós já sabemos de amor, de pacificação, como que Jesus vai ser maior que Deus? Não tem como. A criação, a criatura nunca pode ser maior que o Criador. E aí, nós debatemos nesse momento com a fúria de Deus. Nós conseguimos ver ou entender Deus? Não. Não é possível. Não é possível que nós tenhamos esse entendimento, essa figura de Deus. Ele vem a nós pessoalmente ali? Não. Nós já estudamos sobre isso. Como que nós sentimos e vivemos a divindade? Através das suas leis. Então, o que Jesus está conversando com a gente é o seguinte: que o momento que a gente se afasta de Deus, o momento em que nós desprezamos as leis divinas, a resposta da lei de Deus é vir com fúria. Mas mesmo falando isso, parece que ainda é Deus que coloca a fúria. Não. Deus é amor sublime, puro. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês. Um suicida, o que acontece com o suicida? Ele interrompe a sua vida. Ele despreza a lei.
ele despreza a lei. O que acontece com o suicida quando ele desperta no mundo espiritual? O despertar dele é singelo, é calmo, ou é um despertar que vem de uma forma furiosa? André Luiz, nosso lar, um espírito que levou a vida longe das leis de Deus, muito ligado ao prazer material, desencarna. Vocês lembram como ele desperta no mundo espiritual? A forma que ele desperta? Então Jesus vem nos chamar a atenção o seguinte: quando nós desprezamos as leis de Deus, o resultado vai ser através de fúria, mas não porque Deus é furioso, porque aqueles que se conectam a esse patamar de vibração são seres. Se esses seres desprezam a lei de Deus, eles desprezam o próximo. Então, quando um suicida acorda no vale do suicida, ele vai acordar ao lado de outros semelhantes. Quando nós sofremos determinados desastres, é consequência do nosso desprezo à lei divina. Ou essa tragédia aí, ela foi tranquila, ela foi furiosa. A tragédia foi furiosa. Mas entenda que esse resultado é porque você vibra no padrão da fúria. Você vibra no padrão do desprezo. E você recebe o desprezo. Se você vibra no padrão de luz, você vai encontrar a luz. Concorda? Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Ele diz que na parábola existem os convidados indignos. Ele diz o seguinte: determinados convidados não são dignos a estar na festa. São aquelas pessoas que estão, ou espíritos, que estão dispostos a se esforçarem para se a não se esforçarem para se espiritualizar no amor. Eles não querem se esforçar a espiritualizar no amor. Eles não querem viver esse banquete espiritual. Quando eu falo banquete espiritual, nós precisamos ler determinadas obras espíritas para poder entender do que se trata desse banquete. Lívia, no livro Há 2000 anos, a esposa de Públio Lento, sofre muito na terra, sofre muito. Quando Lívia desencarna, depois de passar vários sofrimentos profundos na terra, quando ela desperta no mundo espiritual, e ela resignada, aceitando o seu sofrimento, que ela se vê possivelmente numa colônia espiritual maravilhosa, e ela olha aquela colônia, e ela sente aquela vibração, ela diz o seguinte: meu Deus, se aquele sofrimento que eu passei me trouxe até aqui e eu soubesse, eu tinha feito esse sofrimento antes. De tão maravilhoso que é estar conectado a esse plano. E aí, na parábola, ele toca num ponto interessante. Quando ele diz que uma determinada pessoa não vestiu uma túnica para poder estar naquele casamento. Ela não vestia a túnica. Eu vou explicar melhor para vocês isso aqui, o seguinte. Vocês lembram de André Luiz, no livro Nosso Lar? Ele desencarna 8 anos no plano, na parte do umbral, né? 8 anos no umbral. Ele é resgatado, passa por um tratamento. Quando ele passa pelo tratamento, ele vai até o mentor, para pedir ao mentor para ele fazer algum trabalho dentro da... ele vai até o Clarencio para pedir ao Clarencio para ele fazer algum trabalho dentro da colônia. E aí, quando ele senta para conversar com o Clarencio: ô Clarencio, eu vim aqui para pedir uma tarefa, mesmo que seja simples. Clarencio olha para ele e diz assim: ô André, a sua boca me pede uma tarefa, mas o seu coração me pede o mesmo emprego do médico que você tinha na terra. O André Luiz,
chegou com a túnica, com a vestimenta, com a mesma vestimenta que ele tinha na terra. E às vezes, nós colocamos essas vestimentas. Eu sou o juiz, eu sou o professor, eu sou o diretor, eu sou o fulano. Nós colocamos certas túnicas, e estas túnicas, essa roupagem, ela nos afasta da nossa essência. E nesse momento que ele está conversando com Clarencio, Clarencio fala com ele: olha, você não é mais aquele médico da terra. Ele entende carinhosamente o recado e se modifica. E passa a fazer trabalhos, a servir no que ele poderia servir. Porque todo o seu conhecimento técnico, científico, não tinha valor nenhum pelo seu afastamento do conhecimento moral. E aí, aquele indivíduo que estava sem a roupa nupcial, o que acontece? Deus manda atar os seus pés e as mãos. O rei, pelo fato dele não ter a roupa, manda atar os pés e as mãos. Por quê? Por que manda atar os pés e as mãos? Olha só, nós viemos de um processo encarnatório. E nós, durante os séculos, cometemos tantos equívocos, nós cometemos tantos e tantos e tantos equívocos, que chega um momento que o plano espiritual precisa fechar determinadas portas para nós. Nós viemos em encarnações cometendo tantos desatinos que a espiritualidade precisa desativar a gente para evitar os nossos desatinos. A espiritualidade precisa atar as nossas mãos. André Luiz desencarna como um médico exemplar, mas a sua função de médico no plano espiritual foi desativada, para que ele pudesse se reconectar à lei de Deus. Então, muitos de nós temos que ser desativados de nossas funções para a gente não continuar errante, viciosos. E isso não é castigo. Isso é pedagogia do amor. Se o seu filho começa a errar, você faz o quê? A gente vai colocar no nosso entendimento alguma forma de educação. A gente chama de castigo. Vai proibir. A gente proíbe. Olha, você está praticando tal coisa errada, eu vou te proibir. Então a gente proíbe para aprender a sentir falta. E aí ele diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí o que a gente fez com essa frase? O que a gente fez? Nós transformamos essa frase num sentido salvacionista. Quem tiver no reino, quem tiver na igreja, quem tiver ao lado de Deus, vai ser escolhido. E é assim? Basta eu andar com algum livro, basta eu falar, basta eu estudar, basta eu conhecer, e eu já estou no reino? Se fosse tão fácil assim, mas não é fácil. Então essa parábola, Jesus nos faz um convite. Ele nos convida a nós termos a responsabilidade de mudar. A todo momento, Jesus nos convida a uma mudança efetiva, verdadeira, racional. A mudança para que nós nos tornemos espíritos em maturidade espiritual. Porque o pranto e o ranger de dente é a psicosfera do mundo de expiação e provas. Se você continua aqui, você está sujeito às dores. Então ele convida a nós cumprirmos o nosso passado, as nossas tarefas, e alcançarmos novas tarefas em novos mundos.
Então a gente pode mudar um pouquinho o sentido da frase que Lísias, em um diálogo com André Luiz, traz em nosso lar. Quando André Luiz fala, olha, então essa colônia é um local dos eleitos, aqui estão os eleitos por Deus, ele fala, não. Porque muitos são chamados, mas poucos atendem ao chamado. É como um concurso. Abre o concurso. Aquele que tiver a capacidade de passar, será chamado. E aí, para finalizar, eu deixo a seguinte reflexão. Uma reflexão madura, muito madura. Nós temos um senso comum, uma mania de achar, quando a gente fala de banquete espiritual, das coisas belas das colônias, nos parece que os espíritos estão assim, vem para cá, vem para perto da gente, evolui. Muitas das vezes, ou às vezes, eu pelo menos quando me encontro debatendo, conversando, eu vejo as pessoas assim, como se fosse um convite a um grande local bonito. Eu entendo esse convite da seguinte forma. Imagine duas pessoas, uma pessoa analfabeta e uma pessoa letrada, que conhece. O que acontece com essa pessoa que lê, que estuda? Quando nós temos a habilidade da leitura, da alfabetização, o que acontece conosco? A gente descobre novos mundos, a gente descobre novas oportunidades, a gente enxerga o mundo de uma outra forma. Quando nós não podemos ler, quando nós somos analfabetos, nós deixamos de conhecer uma outra esfera do mundo. Então eu entendo que esse convite são os espíritos de luz dizendo, meu filho, alfabetiza-se, aprenda, porque tem um mundo incrível para você conhecer. Saia dessa inércia. A reflexão que eu deixo hoje do convite da parábola é essa. Para que a gente tenha esse olhar maduro, não de que é um convite porque lá é muito bom, mas porque nós precisamos nos espiritualizar, nós precisamos avançar. Espero que trago um ponto a mais de conhecimento da parábola e que nós tenhamos aí reflexões futuras. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos, Rafael, pelo estudo da noite, a reflexão que cabe a cada um de nós, né? Antes da gente fazer o encerramento da nossa reunião, gostaria de lembrar a todos que as atividades da casa já retornaram, evangelização, infanto-juvenil, e os grupos de estudo também estão voltando essa semana. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, estudo e prática da mediunidade. Na quarta-feira, o estudo sistematizado e o projeto Relê Kardec. A gente vai começar o livro dos médiuns às 19 horas. Quem quiser participar conosco, estão convidados. O atendimento fraterno pelo diálogo acontece às 18 horas, sempre aos domingos. Quem estiver precisando conversar, tem um grupo que está preparado, está à disposição para te ouvir. Temos também um grupo aqui na casa, uma equipe, que ajuda a implantar o Evangelho no lar, nas residências. Quem tiver vontade de implantar o Evangelho no lar e tiver dificuldade, pode nos convidar, que o Maxwell, está coordenando a equipe aí e pode colaborar com esse trabalho. Temos também sempre no último domingo do mês, a visita ao vovô Simeão, lá no Lar Irmã Sheila. Sempre às 9 horas da manhã. Quem puder participar também é uma atividade ótima, que muitos pensam que vão lá doar, mas na verdade a gente recebe quando a gente vai lá. A gente volta de lá bem mais com a energia refeita. Então todos estão convidados também. E já que nós visitamos o vovô Simeão, a gente sempre leva algum item que eles estão precisando. Esse mês, então, a nossa campanha é açúcar, porque eles têm dificuldade, porque todo mundo acha que os vovôs não consomem açúcar. E a campanha esse mês é a doação de açúcar. Quem quiser trazer,
para a gente arrecadar aqui, e no final do mês a gente faz a entrega. Quem quiser participar, estão convidados. Domingo próximo nós temos a palestra Chega de Estagnação, que vai de acordo com o que o Rafael falou, a gente sair desse ponto que a gente está e partir para a atividade, né? Vamos trabalhar e vamos adquirir conhecimento. Com a Maria Mendes, do Grupo Dom, participação do Grupo Dom também, com as músicas que encantam nosso trabalho. Nós faremos então a prece de encerramento, passe coletivo, mas com a certeza que todos receberão o que vieram em busca. Vamos pedir a Márcia para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, estamos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação. E nos dê força, Senhor, nos dê bom ânimo para aproveitarmos cada momento que aqui estamos. Que os benfeitores que aqui se fazem presentes, sempre de forma amorosa, de forma cuidadosa, cuidando de cada um de nós nesse instante, aplicando o passe, tocando em nossas almas de forma tão profunda e serena. Estamos, Senhor, imensamente agradecidos pelo cuidado desses irmãos, pelas energias de refazimento que sentimos nesse instante, pois estamos aqui nesse oásis e podemos perceber essas energias que renovam nossas forças, que renovam a nossa vontade de continuar a nossa caminhada, trilhando até Ti, Senhor Jesus. E já que somos então munidos dessa energia, que possamos, através do amor, através desta capacidade que temos de pensar, de sentir, mandar essas energias além dessas paredes e que essas energias possam atingir aqueles irmãos que veem em nossos pensamentos nesse instante. Esses nossos irmãos bem-amados possam receber este amor que vem de Jesus e todos aqueles outros, Senhor, que necessitam de amparo, que eles recebam também as Tuas energias de luz e de esperança e de recomeço. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permaneça conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Agradecemos também aos nossos companheiros da internet que têm nos acompanhado durante a palestra. Possamos estar juntos novamente na próxima semana. Vamos agora ao nosso lanche fraterno. Boa noite a todos.